Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E ele faz um questionamento: para que estou na Terra? Então, para você que já está me acompanhando, eu sou Elione Salete, terapeuta da alma feminina, mentora de microempresárias, e decidi fazer uma reflexão deste livro, porque esse livro me inspirou muito, me ajudou muito nas minhas reflexões, entender o meu propósito, e hoje me inspira também para estar orientando, ajudando algumas pessoas a clarificarem o seu propósito, os clientes que vêm até mim. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia, fazendo essa reflexão, compartilhando contigo. E hoje, dia 7, então a nossa leitura será do capítulo 7, porque eu iniciei exatamente no dia 1º de novembro de 2024, então a gente vai ficar por 40 dias, e este livro ele tem uma sequência muito interessante. Se você quer realmente descobrir, clarificar o seu propósito, venha comigo, compartilhe essa live, se você está assistindo depois, né? Se tiver algum questionamento, algum comentário, por favor, fique à vontade, né? Faça o teu comentário, faça a tua pergunta, e junto a gente consiga ampliar nossa consciência, juntas nós conseguimos entender, clarificar qual é o propósito, por que estou aqui na Terra. Então essa reflexão é para contribuir para que você consiga conhecer, né, a sua verdadeira identidade, conhecer o motivo pelo qual você está aqui, se muitas vezes você não tem clareza disso, e com isso entender um pouco mais. Se você até este ano não conseguiu ou tem dúvidas em relação ao seu propósito, o que é que eu estou fazendo aqui de fato, então a partir de você estar me acompanhando, você vai entender, vai clarificar, saber, não, então se eu estava indo por um caminho A e de repente não é o B, é o C, qual caminho que é este? Então, o objetivo dessa live, dessa reflexão, é para que você que está aí me acompanhando, você que tem algum questionamento relacionado à sua existência aqui na Terra. Então, o Rick, esse livro é resultado de uma pesquisa, e foi um dos maiores livros vendidos em toda a história. No Brasil, ele veio no início, 2010, 2013, né, começaram as traduções. E eu tive contato com esse livro lá, já em 2000, bem no início ali que chegou, e me ampliou muito a consciência. E eu tinha deixado ele meio de lado, assim, de não falar tão abertamente. E este ano eu senti a necessidade de estar falando mais claramente. E quando eu quis, como eu faço todos os finais de ano, ou no início do ano, eu trago aqui algumas dicas de como você preparar o seu próximo ano, fazer uma programação realmente mais efetiva para você poder realizar aquilo que você gostaria de ter realizado neste ano e não deu conta, se preparando para o próximo ano. Então me veio à mente esse livro, e é por isso que eu estou aqui fazendo essa reflexão. E o tema da nossa reflexão de hoje é a razão de tudo. Então, se você ainda não conhece esse escritor, quem é o Rick Warren, né, eu te convido a de repente pesquisar o livro dele. Eu deixo aí na minha bio sempre o nome do livro, que é Uma Vida com Propósito, com um propósito. E ele tem vários livros, né? Mas para você poder se aprofundar um pouquinho mais, e toda a pesquisa dele foi baseada na Bíblia. Então, por isso
que eu vou procurar ser o mais fiel possível no que ele construiu aqui, no que ele compartilhou, né? O pensamento dele é uma abordagem bem simples de ser entendida. E a razão de tudo. Então, se você não conseguir entender agora, é porque precisa entender os capítulos anteriores do que ele vem trazendo sobre a questão do propósito. Ele começa dizendo assim: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja glória para todos sempre. Essa passagem aqui está lá em Romanos 11:36. Então esse versículo para trazer a abordagem do tema de hoje. Lá em Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Então, desde o início, está sendo entendido que nós só estamos aqui porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E hoje, então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, tudo é para Ele. Tudo é para a honra e glória de Deus. Então, cada filho, cada pessoa que está aqui neste mundo só veio para cá porque Deus tem um propósito para mim, um propósito para você. Para cada pessoa que está aqui, veio para cá para realizar algo, uma tarefa que Deus determinou para cada pessoa. Então, se eu não cumprir com o meu propósito, outra pessoa possivelmente não vai vir no lugar para fazer isso. Então, só para se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa o teu comentário ali que nós vamos, aos poucos, na medida do possível, procurando responder, né, essa dúvida. Então, vamos lá. Se tudo é para Ele, como diz a própria Bíblia, o objetivo fundamental, quando ele criou o universo, lá em Gênesis, então, como que foi criado, desde Gênesis 1 e assim sucessivamente, para dizer assim, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Tudo que existe é para demonstrar a glória dele, inclusive eu, inclusive você e toda a sua criação. Então, essa é a razão pela qual que tudo existe, incluído, né, todos nós, todas as criaturas. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Se não fosse a glória de Deus, nada haveria. Vê se vai fazendo sentido para você, se você está entendendo isso. Se não faz, só acompanha, fica aqui, questiona, né? Fica aqui para você entender um pouquinho mais. Afinal das contas, né? O que é a glória de Deus? Não sei se você já parou para pensar, né? A glória de Deus é o que Ele é. Eu sou. Então, essa é a glória de Deus. É a essência, é a sua natureza, né? É o peso da sua importância, o brilho, o seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. Então, a glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Muitas vezes é difícil para a nossa mente humana compreender isso. Por isso que Deus nos fez trino, corpo, alma e espírito. E o espírito, ele tem todas essas informações. Quem não tem essas informações e que é muito desafiador entender é a nossa mente, nossa carne, nosso físico aqui. Porque o espírito entende, já tem conhecimento disso e tem acesso. A nossa alma, ela foi tomada por algumas dores e muitas vezes ela não entende, né? Mas quem precisa entender, quem precisa ter essa clareza, onde que a gente tem que trazer, é na mente humana. Por isso que eu estou aqui compartilhando contigo, né? E por isso que o Rick também escreveu isso, para que a gente conseguisse acordar, digamos assim, ou abrir caminho para o nosso espírito se manifestar. Então, aonde está a glória de Deus? Basta a gente olhar para o lado.
Basta eu me olhar no espelho. Né? A glória de Deus está em todos os lugares. Tudo foi criado, tudo que Ele criou, e nós somos criaturas dele. Né? Primeiro dia, segundo dia, o que Ele criou? Sexto dia, Ele criou o homem. Então, tudo reflete a glória de Deus. Toda a criação, né? Então, como que a gente vê isso? Na partícula microscópica, inclusive, toda a Via Láctea, se você olhar para todo o universo, é a glória de Deus, é a criação de Deus, né? Alguns cientistas trazem uma abordagem, mas eu não vou entrar nesse caminho, eu quero só me manter fiel aqui a essa reflexão, né? O que Henrique pesquisou e o que ele compartilhou que está nesse livro. Então, por exemplo, quando eu olho o pôr do sol, as estrelas, tudo isso é a criação de Deus. Então, a criação de Deus revela a glória do nosso Criador. Tudo que você olhar. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, que Ele ama a beleza, né? Que Ele é organizado, sábio e criativo. E a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus. Lá em Salmos 19:1 fala disso, que os céus declaram a glória de Deus. Mas quando a gente olha para toda a natureza, também é a glória de Deus. Então Deus, Ele tem se revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Primeira vez que Ele revelou a sua glória foi aonde? Lá no Jardim do Éden. Depois, mais tarde, Ele se revelou a Moisés no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus. E agora por intermédio de quem? De nós, seres humanos, da natureza. Lá Gênesis 3:8, Êxodo 33:18, Êxodo 40, 1 Reis, 2 Coríntios, Efésios, tudo tá mostrando os momentos da história em que Deus, né, e muito mais, mas só para a gente entender, né, aonde, em que momentos da história está registrado na Bíblia que Deus mostrou a sua glória. Então, na verdade, assim, ó, teve os momentos que foi descrito como fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Então, várias passagens bíblicas estão falando disso, a glória de Deus. Quando João Batista batizou Jesus, quando Jesus nasceu, quando foi anunciado, enfim, se a gente pensar só nessas experiências, a gente já tem muita informação para acreditar realmente na glória de Deus. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz que a cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Lá em Apocalipse 21:23 fala isso. Né? Que cidade? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, se está fazendo sentido para você, se quer compartilhar essa live com outra pessoa que você compreende que de repente faz sentido para ela, que ela precisaria clarificar um pouquinho mais, entender, né? Compartilhe, dá o teu joinha ali compartilhando comigo, né? Vamos em frente. A glória de Deus, ela também pode ser observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Várias passagens, né? Graças a Jesus, nós não somos ignorantes a respeito de Deus, quem Deus realmente é. Já somos, a Bíblia diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, está lá em Hebreus 1:3. 2 Coríntios também fala disso. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Lá em João 1,14 diz assim, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem era a palavra? Quem é a palavra? Jesus. Né? Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade.
Então, Deus possui uma glória inerente. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele faz parte da natureza. Não há nada que possamos agregar à glória, assim como é impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos o quê? Instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Então, aonde que a gente encontra isso? Primeiro, Crônicas fala disso, nos Salmos, 2 Coríntios, né? Por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus é digno, devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Como criaturas, nós somos criados para honrar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Então a Bíblia diz também, lá em Apocalipse 4:11, Tu és digno, ó Senhor, do nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Olha só as informações que tem aqui. Então, em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falam em glorificá-lo. Os anjos, né? E nós, as pessoas. Né? Quem que falha em glorificar a Deus? Quem que falha? Nós e os anjos caídos. Nós falhamos. Né? Quem são os anjos caídos? Os demônios. Porque os anjos que estão no céu, que Deus criou, estão lá. Glorificando a Deus. Sempre, sempre, sempre. Santo, santo, santo. O tempo todo eles estão falando isso, né? Então, assim, ó, todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de nós rendermos glória a Deus. Ou seja, em amar qualquer coisa mais que a Deus. A gente faz isso. Né? Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, mas todos nós vivemos para a própria glória. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Tá, pecamos, quando pecamos somos afastados, mas vamos mais adiante para você entender, né? Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz, todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Lá em Isaías 43 já está esse alerta, essa informação. E a gente, por que a gente não faz isso? Porque a gente muitas vezes não conhece a palavra, né? Ou deturpa quando lê. Então, logo esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. A partir do momento que você começar a entender isso, então que nós viemos aqui para isso, para glorificar a Deus. E quando a gente não glorifica, a gente está pecando. Então, para clarificar aqui, como que eu posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai, eu te glorifiquei na terra fazendo tudo o que me mandaste fazer. Está lá em João 17:4. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito nesse mundo. Nós honramos ao Senhor cumprindo. De que forma que a gente honra ao Senhor? Da mesma forma, cumprindo o nosso propósito. Tudo na criação glorifica a Deus. Tudo na criação. Os pássaros ao voar, a chuva, tudo. Todos os animais glorificam a Deus. Então, Deus tinha já esse planejamento para os animais. E para nós também.
Vamos lá para entender um pouquinho. Então, mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o seu propósito para o qual foi criada. Né? Deus fez as formigas para serem formigas. E nos fez para ser quem? Eu, Elione, você que está me assistindo aí, cada um de nós para que a gente cumprisse, para que a gente desse glória a Deus. É para isso que a gente veio aqui, para viver o nosso propósito. Então, existem muitas formas de glorificar a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a minha vida, para a sua. Então tá, para a gente entender um pouquinho. Né? O Rick relacionou aqui 5 propósitos para a gente poder glorificar a Deus. Quando que a gente dá glória a Deus? Nós damos glória a Deus quando adoramos. Então, adorar é o nosso primeiro dever com o Senhor. E o adoramos ao apreciá-lo. Quando o que é apreciar a Deus? É aceitar. É concordar com o que Ele disse. Né? Então, adorar é muito mais que louvar, cantar ou orar a Deus. É um estilo de vida. Olha, a complexidade é a mesma coisa, a facilidade. Adorar a Deus tem que ser o meu estilo de vida. Né? Então, como que a gente faz isso? Com o cumprimento dos propósitos. Quando a gente clarifica, quando a gente entende, a gente está adorando a Deus. Né? Quando eu uso a minha vida para a glória de Deus, e tudo o que fazemos pode nos tornar um ato de adoração. Lá em Romanos 6,13 diz assim: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então, a primeira coisa é dar a glória de Deus em tudo. O segundo é amar uns aos outros, ser fiéis, né? Quando eu amo ao outro, quando eu estou dando a glória a Deus. Então, quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Quando você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, né, tem o primeiro nascimento lá, que a gente sai do ventre da mãe, e depois quando você tem a consciência e que você entende que você precisa aceitar Deus, Jesus como seu único Senhor e Salvador, para nascer de novo e para assim começar a pertencer à família de Deus. João escreveu: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Aqui, se você não tinha essas informações, agora você tem para entender de que forma. Né? A minha responsabilidade e a sua é aprender a amar a Deus. É aprender a amar como Deus ama também. Porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, quando eu consigo amar o meu próximo, Jesus diz que assim as pessoas vão saber que nós somos discípulos, que nós nascemos de novo, que nós somos cristãos em um estilo de vida. Outra forma de dar glória a Deus é quando nos tornamos como Cristo. Uau! Isso, como assim? Depois que a gente aceita Jesus como único Senhor e Salvador, depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria essa maturidade espiritual? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolvemos o caráter cristão, mais glorificamos a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Está lá em 2 Coríntios 3,18.
Quando você aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, Deus lhe concedeu uma nova vida, uma nova natureza. Agora, no restante da nossa vida terrena, Ele quer que continuamos o processo de transformação da nossa personalidade. Uma vez a gente aceitar, a gente é salvo, e a conversão, que é um processo, não é do dia para a noite. A gente precisa viver, ter Jesus como nosso estilo de vida. Ser cristão é o seu estilo de vida. Então, o que fala mais lá em Filipenses diz assim, olha, a Bíblia diz, que vocês estejam sempre cheios do fruto de sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. Que mais? De que forma mais que a gente dá glória a Deus? Servindo os outros com os dons. Os dons, as habilidades que nós temos. Né? Esse voluntariado, essa gratuidade. E muitas vezes, esses dons, lá no teu ambiente de trabalho, você pode utilizar também para servir as pessoas, entendendo que faz com amor. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades, habilidades exclusivos, únicos. A nossa vocação, nossas opções, os nossos não são um acidente. Deus não concedeu habilidades para propósitos egoístas. Nenhum de nós veio aqui para fazer as coisas só para nós. Muito ao contrário. A Bíblia diz assim, que Deus concedeu dons a cada um de vocês de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado quando a gente faz isso. Está lá em 2 Coríntios 8:19 e 1 Pedro 1:4, 10 ou 11, esse esclarecimento, essa afirmação. E por último, quinto, por que a gente precisa dar glória a Deus e de que forma que a gente pode dar? Quando a gente fala dele para outras pessoas. Eu estou aqui falando, o Rick escreveu esse livro falando, né? Então, é uma forma da gente dar glória a Deus. Então, Deus não quer o amor e os propósitos, não quer que tudo que Ele nos deu, o seu amor e os seus propósitos, sejam mantidos em segredo. Então, depois que a gente conhece a verdade, a nossa verdadeira identidade, a gente é impulsionado a compartilhar com os outros. Então, é um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Está lá em 2 Coríntios. Por isso que hoje eu estou aqui compartilhando com você. Para você entender, querer saber um pouquinho mais do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, para você pelo menos começar a pensar qual será o objetivo da minha vida. Qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Viver o restante da minha vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridades, de agendas e relacionamento. E algumas vezes isso significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele chamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Quando Jesus estava lá, tem outras Bíblias que trazem uma tradução um pouco diferente. Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas se não, faça a sua vontade.
Então, Jesus deparou com a bifurcação em seu caminho. Cumpriria o seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? E isso me trouxe muitas reflexões quando eu comecei a entender um pouco mais isso. E por isso que eu estou aqui compartilhando com você, porque eu entendi que esse livro, ele traz de forma muito clara, muito objetiva, a questão do nosso propósito, da gente entender isso, que um dos propósitos é adorar a Deus. De que forma? Então a Bíblia diz assim: qualquer que se apega à própria vida, apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois a vida é real e eterna. Então essa tradução lá em João 12:25 traz dessa forma. Então este é o momento, a partir de agora, que você que está me acompanhando, que está chegando até você essa mensagem de você pensar: para quem eu irei viver? Aqui começa já você se posicionar, tomar uma decisão, né? Eu vou viver, e eu tomei essa decisão, vou viver para mim ou para Deus, né? E claro que existe a hesitação, né? Será que eu vou ter forças para viver para Deus? Na verdade, Deus nos capacita em tudo. Deus dará tudo que é necessário. Nós só precisamos decidir, porque a Bíblia diz assim: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus não foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Não. A melhor convocação já recebemos. Estar aqui nesse mundo. Sermos criados por Deus para estar aqui. Então, nesse exato momento, Deus está te convidando a viver a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para mim e para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Fora isso, é sobreviver. Qualquer outra coisa, apenas a gente existe. Imagina, sabemos que o nosso tempo aqui é temporário. E se eu não viver o meu propósito, como que eu vou para a eternidade? Como que vai ser lá? Então, a verdadeira vida começa quando a gente se compromete inteiramente com Jesus Cristo, né? E se você não está muito seguro, né, se sabe de estar fazendo isso ou não, você precisa receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Leia lá João 1:12. E nós, e você? Vai aceitar a oferta de Deus ou não? Diante disso, a primeira coisa que você precisa é acreditar que o que eu estou te falando aqui, e se tiver dúvidas, ir lá na Bíblia e conferir. Creia. Eu digo para ti, creia que Deus te ama, que Ele criou um propósito para mim e para você. Comece a acreditar que eu não sou um acidente, você não é um acidente, nós não fomos criados por acaso. Comece a acreditar que nós somos feitos para ser eterno. Primeira coisa é acreditar que Deus me escolheu, que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Creia que não importa o que nós fazemos no passado, Deus quer nos perdoar. Não podemos ficar presos lá no passado, nas dores, nos bloqueios, nas mágoas. Lá no segundo vídeo fala disso. No dia 2. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Esse é o segundo passo, né? Receber o perdão dos pecados, receba o Espírito que vai nos capacitar a cumprir o propósito da sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Está lá em João 3:36. Onde quer que você esteja nesse momento, eu te convido a inclinar a sua cabeça e dizer: Jesus, eu creio em você
e o recebo. Só repetir isso. Jesus, eu creio em você e eu o recebo. Jesus, eu creio em você e eu o recebo. Se você conseguiu fazer isso, mesmo que ainda você não tenha esse entendimento, mas se você conseguiu repetir essa frase sinceramente, Deus está esperando a nossa decisão, a gente vai ser recebido. E a partir daí começa a nossa responsabilidade de adorar. Você entende isso? Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser realmente tomar a decisão de querer entender um pouco mais o seu propósito, entre em contato comigo, deixa um comentário, né? Vamos conversando, se você quiser um esclarecimento melhor sobre isso. Certo? Então, encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, o tema é tudo isso é para Ele, tudo que a gente faz, tudo que foi criado é para Deus. E vou deixar lá Romanos 11:36, para um versículo para memorizar, que não fui eu que deixei, mas que o Rick deixou, vou compartilhar com vocês. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo para a sua glória. Então, a Ele seja a glória de todo sempre. Está lá em Romanos. Então, se você quer se inteirar um pouquinho mais, entre em contato aí comigo, me pergunta, comenta, para entender, qual é o seu propósito de vida, se você tem dúvida. E aí tem uma pergunta: em que parte da sua rotina você pode estar mais consciente da glória de Deus? Como eu disse, se você ainda não entendeu isso, se está chegando agora, quer deixar o seu comentário, quer entender mais, reveja esse vídeo na íntegra, veja os vídeos anteriores e se quiser fazer um comentário, entrar em contato comigo, fica à vontade, vou ter a maior alegria em poder conversar contigo sobre seu propósito de vida, clarificar e entender. Então, muito obrigada a Deus pela presença de cada um de vocês. Sou grata ao Espírito Santo por me ficar aqui comigo nesse momento, me dar toda a clareza necessária para conseguir compartilhar com vocês essa reflexão, pelo Rick, pela vida dele, por ele ter essa inspiração divina de ter criado esse livro, ter escrito, ter compartilhado, e todas as pessoas que tiveram interesse em traduzir e hoje está aqui no nosso acesso, O Espírito Santo me inspirou para que eu trouxesse essa reflexão. Então eu sou grata principalmente a Deus, ao Espírito Santo, por isso. Eu honro e agradeço a tua vida e te convido. Amanhã, mais ou menos nesses horários, nós teremos um novo encontro. E eu espero te encontrar aqui. Gratidão enorme pela tua presença. Um beijo no teu coração. Sejam muito bem-vindos. Até amanhã, então. O horário ainda não está fixo, mas é em torno das 18 até as 19 horas. Beijo, beijo. Fiquem na presença do Senhor.